E aqui eu entro num assunto que eu falo demais, que é o medo de Deus. Como que uma visão amedrontadora de Deus pode fazer com que a culpa se torne o nosso grande problema. Como disse o Bonhoeffer, a culpa tem potencial para se tornar um ídolo. O que é o ídolo? Ídolo é aquilo que eu coloco num lugar de reverência na minha vida e eu só consigo olhar para o ídolo, eu não olho para outra coisa. Eu idolatro a culpa. Pode ser um movimento inconsciente, pode ser que você não percebeu, mas quando é que eu idolatro a culpa? Quando eu não levo a vida para frente porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás. E tudo que me é proposto a fazer lá para frente, eu não faço porque... Não, mas é porque lá atrás, um dia, não sei o quê, eu fiz, eu falei, eu cometi, eu pequei. Então, a tua culpa virou um ídolo. Por quê? Porque você não toca a tua vida para frente. E a gente tem que ir para frente, porque é para lá que a gente vai, não é para trás. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmos 17. 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu falei semana passada sobre cansaço, sobre desânimo, e vou continuar nesse assunto hoje para que o desânimo não tome conta da nossa vida, tendo em vista que ele tem potencial para fazer isso. Salmo 90, a partir do versículo 1, diz assim: Deus, tu tens sido nossa casa desde sempre, muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do teu reino, tu és Deus. Então, não nos faças voltar ao barro dizendo: voltem para o lugar de onde vieram. Paciência, tens em tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para ti. E nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama, que floresce gloriosamente como o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós. Nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos crianças. Tudo está em teus livros. E só o que nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que te temem? Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Pai bendito, nós colocamos mais uma vez o nosso coração nas tuas mãos, pedindo que o teu Santo Espírito nos conduza rumo à vida, nos conduza rumo ao teu coração, à tua sabedoria, para que hoje de manhã, com tudo aquilo que já sentimos, com tudo aquilo que já vivemos, com as expressões que já foram feitas aqui nessa celebração,
e mais com essa meditação, a reflexão na Tua Palavra, nós tenhamos mais um bonito e transformador encontro com o Senhor. Porque queremos colocar o nosso desânimo nas Tuas mãos, porque queremos ter o Senhor como nosso destino, como a razão da nossa vida e da nossa existência. E assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos reunidos hoje aqui como uma comunidade de fé. Uma comunidade que transcende essas paredes, inclusive, porque temos pessoas, como já falei, nos acompanhando fora daqui. Porque é uma comunidade de fé e espiritual, ela transcende paredes. O que nos liga é o que acreditamos e o nosso desejo de vivermos a vida comunitariamente, expressando o nosso amor e a nossa vida em Cristo. Mas hoje de manhã nós temos aqui muitas histórias. E sempre que eu tenho que falar, que pregar, e eu faço isso toda semana, quer seja quinta-feira ou aqui no domingo, toda semana eu prego, eu subo aqui com muito temor no coração. Às vezes até com tensão, de pensar quantas histórias que estão aqui hoje de manhã, para quais tipos de dores que eu me dirijo aqui hoje de manhã. Quantas questões pendentes nós temos aqui hoje nessa celebração. Quantas pessoas pensando em problemas sérios, talvez morais, talvez financeiros, talvez problemas de saúde. E tudo isso, todas essas coisas têm a capacidade de nos desanimar, de angustiar a nossa alma, de tirar de nós vontade de viver, de tirar do nosso coração a expectativa de viver algo diferente daquilo que nós estamos vivendo. Porque talvez você esteja aqui hoje de manhã extremamente cansado da vida que você está vivendo. Talvez seu cansaço seja com o seu trabalho. Há algum tempo você viveu o êxtase de um novo emprego, salário maior, e hoje, 3 anos depois, esse salário já não diz mais nada. Você nem gosta mais desse emprego. E aquilo que um dia foi festa, celebração, hoje é algo que te dá dor de cabeça. Porque a vida muda, nossa vida não é estática, nossos sentimentos são intensos. Como o Joel falou aqui, nosso mar não é flat, nosso mar é uma convulsão de ondas e vendavais e tribulação para todos os lados, e de repente a vida muda, e de repente a vida muda para algum status, e ela fica por um tempo em algum status de um jeito que eu não gosto. Talvez seu cansaço seja a sua família. Você olha para a sua família e diz, não foi isso que eu planejei. Não era isso que eu queria para o meu casamento, não era isso. E isso cansa, isso traz angústias na alma e isso tira a vontade de viver. Entre outras coisas e questões da nossa vida comum a todos nós, que podem tirar de nós vontade de dar o passo seguinte, de viver o dia de amanhã. É o Lulu cantando, sei lá. Tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. Sabe quando a vida fica um sei lá? Sei lá. Porque o sei lá é exatamente segue o jogo. Mas tá bom? Não, mas segue o jogo. Porque já tentei uma vez, 2 vezes e não deu certo, então segue o jogo e o que tiver que ser, será. O que deixa a vida mais sem graça ainda. Porque a frase, o que tiver que ser, será, quando você diz isso, ou algo parecido com isso, é aquele momento em que você de fato abriu mão da vida. É aquele momento onde de fato você abriu mão dos teus sonhos. É aquele momento onde você pegou tudo aquilo que um dia você planejou, coloca de lado e diz, segue. Segue porque não era isso que eu queria,
e eu não tenho forças, ou eu não tenho vontade, eu nem acredito que eu vou conseguir alterar isso que eu estou vivendo hoje. É frustrante. É Moisés no início do Salmo 90. É naqueles dias, aqueles momentos em que nós questionamos as razões pelas quais nós vivemos. Quando nós questionamos qual que é a famosa pergunta, né? Qual que é o sentido da vida? Que os seres humanos estão tentando dar uma resposta só há milênios. E aí chegamos à conclusão, o sentido da vida é problema, canseira e enfado, desânimo e frustração para todos os lados. Ficamos, quer dizer, durante um tempo como aquele equilibrista de pratos, né, que fica com um cabo de vassoura, um monte de prato, e você passa a vida assim, e chega uma hora que você cansa e diz assim, quebre logo os pratos, eu não preciso mais equilibrá-los. Nos sentimos à deriva, soltos, balançando conforme as ondas da existência, num vai e vem sem fim, sem saber muito para onde nós estamos indo. Você já se sentiu assim? Precisa me responder, não. Acho que vocês nunca se sentiram assim, mas o pessoal que não veio aqui hoje já se sentiu. Bem-vindo à vida. Isso é o famoso bem-vindo. Já se sentiu assim? Nessa onda, nesse sentimento de que a vida não faz sentido, de que vai para lá e vem para cá, e tem hora que eu quero desistir, e tem hora que eu tenho vontade de viver, mas a maioria dos tempos, ultimamente eu tenho mais vontade de jogar tudo para o ar. Já se sentiu assim? Pois bem-vindo à vida humana. Bem-vindo à vida nua e crua, a vida como ela é, assim mesmo. E não tem como blindar e esse sentimento não acontecer mais? Tem. Você acha que tem? Será que tem como eu passar a vida sem sentir frustração, sem sentir angústia, sem sentir tristeza, sem sentir esses sentimentos que aparentemente não fazem bem? Bom, se isso é da nossa condição humana, não tem como bloquear. O próprio Rabino Kushner, do livro que eu indiquei para vocês, ele disse, olha, se um dia você conseguir não sentir mais dor, prepare-se para não sentir mais nada. Você quer não sentir mais dor? Então, se um dia você conseguir isso, você deixa de sentir também alegria. Você quer passar a vida sem sentir dor e não ter mais nenhum êxtase de felicidade? Você quer não sentir mais dor e no aniversário de 3 anos do seu filho, todo mundo feliz, e você tal qual uma estátua parada olhando, e as pessoas dizendo, você não está feliz? Não, é que eu fiz um pacto, sei lá com quem, eu não sinto mais dor, mas o efeito colateral é não sentir mais nada. Você quer poder fazer uma viagem, olhar uma paisagem maravilhosa que gera assombro no coração das pessoas, e você olha para algo belo, você olha para a Amazônia e para o Rio Tietê e sente a mesma coisa, você quer? Não, nós não queremos. Quando a gente faz esse exercício, é claro que nós não queremos, porque nós queremos o assombro de receber a notícia de que o netinho nasceu. Meu, que assombro. Que coisa linda. Que cena. Você quer a alegria de saber que você conseguiu um emprego novo. Que alegria. Mas tem uma contrapartida, porque uma hora você pode ser mandado embora, e você vai ter a tristeza. Bem-vindo à vida ambígua, cheia de oscilações. Bem-vindo à vida onde há tempo para tudo debaixo do céu. Bem-vindo. E o salmo que nós lemos, a poesia que nós lemos, porque os salmos são poesias, é a linguagem poética, falando sobre a vida, falando sobre o sentimento humano, assim como falando sobre quem Deus é. E Moisés nos coloca diante de diversos sentimentos, de diversos comportamentos que nós podemos ter durante o percurso da nossa vida. E eu quero então hoje de manhã fazer 3 perguntas para você. A primeira pergunta é, o que é que você tem feito com o seu tempo? Então é verdade, está posto, por vezes a vida complica, nós não conseguimos lidar com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Às vezes afoga mesmo,
sufoca. E quando isso acontece, a música do Lulu ganha contornos intensos. Ah, sei lá, não era isso que eu queria, então deixa a vida à deriva. Mas aí eu pergunto para você, deixar a vida à deriva, deixar a vida solta, é uma possibilidade para pessoas finitas. Deixar de cuidar da tua família é uma possibilidade, tendo em vista que uma hora você não estará mais aqui para cuidar deles, é uma possibilidade. Deixar de viver assombros, de alegria, de êxtase, de encantamento, de alegria, é uma possibilidade, tendo em vista que uma hora você vai acabar. Ou seja, quanto tempo que nós temos pela frente? Quantos dias você ainda vai viver? Você é capaz de arriscar um número? Exatamente porque eu não sei quanto tempo me resta, é que eu preciso cuidar muito bem do que eu estou fazendo absolutamente agora. Faça todos os planejamentos que você quiser para daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, mas saiba de uma coisa, você não sabe se estará vivo amanhã. Então o que me resta, o que me cabe é exatamente questionar e me perguntar com frequência o que é que eu estou fazendo com a minha vida e o que é que eu estou fazendo agora. O que é que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho hoje, porque é a única coisa que você tem. E se você passa o dia reclamando, eu sinto te informar, você não tem absolutamente nada. E viver do teu lado deve ser muito chato. Porque viver do lado de gente que só reclama eu vou te falar um negócio. E Moisés fala sobre a brevidade da vida de uma maneira pesada, você viu? Olha como ele fala da gente, é Moisés falando da condição humana diante da brevidade da vida. Nós não passamos de um sonho. Uma névoa, não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente com o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Sabe aquele momento em que a gente começa a se achar muito? Então a gente tem que ler um pouquinho o Salmo 90. Porque é Moisés falando assim, você que se acha tanto assim, você é como uma névoa, de repente acabou. Você nasce como a imponência do nascer do sol, e de repente você é cortado, sem hesitação, acabou. Pode parecer meio trágico, meio exagerado, mas pode ser também muito animador, pode ser também muito incentivador. Por quê? Porque quando eu penso na fragilidade da vida, eu passo a tomar conta dela. Exatamente porque eu não sei se eu tenho amanhã, se o que eu tenho é hoje, então eu passo a tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo hoje. Ou seja, pensar na brevidade da vida não precisa ser um exercício angustiante. Às vezes ele é, mas ele não precisa todo o tempo ser angustiante. Ele pode ser incentivador. O que é que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho agora. O que é que eu tenho? Bom, em tese eu tenho um almoço logo depois desse culto. Que ele seja uma celebração. Que ele seja um momento sagrado, porque é o que eu tenho. Então eu não preciso pensar na brevidade da vida sob o signo da angústia, de que eu vou morrer, então pronto, então eu vou morrer. Então deixa. Não, você vai morrer, isso aí não tenha dúvida. A questão é o que é que você vai fazer enquanto você não morre. Ou seja, com tão pouco tempo, será que vale a pena passar a vida reclamando? Porque a reclamação por si só, ela é estéril, ela não produz nada. A reclamação, o ato de ficar falando do que está acontecendo e das suas insatisfações, insatisfação é uma coisa boa, porque a insatisfação é o que me move para mudar. Agora, quando a insatisfação se instaura e a única coisa que eu faço é reclamar, é isso que eu estou fazendo na minha vida. O que é que eu tenho? Não, eu não tenho nada, eu tenho reclamação. Vale a pena? Quanto tempo você tem para ficar reclamando tanto assim?
Será que você tem esse tempo todo para passar a vida simplesmente de braços cruzados, reclamando que as coisas não aconteceram do jeito que eram para acontecer? E você vai ficar quanto tempo cantando? Sei lá, tem dias que a gente olha para si, se pergunta se é mesmo isso aí, se a gente achou que ia ser quando a gente crescer. Às vezes fazer isso é bom, às vezes fazer isso é ótimo, porque é questionar a própria vida. Agora, passar a vida com essa música do Lulu no carro, ninguém merece. Quer dizer, Moisés está fazendo um questionamento dele mesmo, sobre a vida dele, sobre o sentido da vida. Que é a coragem de perguntar o seguinte: como é que eu vivo? Eu vivo assim, assim, minhas práticas são essas, meus objetivos são esses. Vale a pena? Essa vida aí vale a pena? Moisés nos coloca diante da brevidade da vida para que a gente faça um ajuste de sintonia fina do que a gente quer e o que é que nós estamos fazendo para conseguir aquilo que a gente quer. Ele quer que a gente enxergue a vida sob a perspectiva da mudança. Porque os salmistas falam muito sobre mudança. Às vezes sobre o signo da lamentação. Que, no passado era assim. No passado era assim, agora não é mais? Não, então a vida muda. Se era de um jeito, agora está de outro, então está provado, a vida muda. Agora não está dizendo que ela só muda para o ruim, não, está dizendo que a vida muda. Se a vida muda, o que você faz hoje é que vai determinar se as suas mudanças vão renovar ou se elas vão deformar. É você que vai decidir isso. Se as coisas mudam, eu não preciso me submeter à vida que eu tenho hoje, porque ela pode mudar. Se de fato eu mudo, assim como as coisas mudam, a vida muda, a minha realidade pode mudar, eu não preciso ficar reclamando da condição que eu tenho hoje. Eu posso abraçar novas ideias, eu posso questionar quem eu sou, eu posso questionar aquilo que eu estou fazendo e acreditar que eu posso viver algo diferente a partir de novas posturas, a partir de novas ideias. Mas isso começa com um salmo, isso começa com uma poesia, isso começa com uma oração, isso começa com uma lamentação? Sim, isso começa com uma lamentação, não com uma reclamação. Foi o Paulo Freire que diferenciou as duas coisas, né? Reclamação e lamentação. Reclamação é a pessoa que fica lá, ó dia, ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. Ele só reclama, mas a reclamação ela é estéril, ela não propõe nada para amanhã. E a lamentação eu digo, eu estou insatisfeito, mas já estou investigando tudo que eu posso fazer para que o dia de amanhã seja diferente. Porque na lamentação eu me incluo, na reclamação eu procuro culpados. Na lamentação eu me coloco na cena. Eu me vejo protagonista da minha própria vida. E eu lamento o quê? Eu lamento as minhas escolhas. Não é que eu fico reclamando do que eu escolhi, eu lamento. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui escolher isso? Mas eu sei que a vida pode mudar, então agora eu vou mudar a minha escolha. Porque ao mudar a minha escolha, eu mudo a minha vida. Então a queixa de Moisés não é com Deus. A queixa de Moisés eu acho que é com ele mesmo. É essa coragem de olhar para si e ter a constatação: a vida é frágil, o tempo é voraz e eu tenho sido inconsequente diante da voracidade do tempo e a fragilidade da vida. Porque quem não fica atento à voracidade do tempo e à fragilidade da vida, aí o Moisés resumiu, o salmista resumiu. Qual que é o resumo da vida? Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Aí é cruel demais. Aí você vai falar assim para mim: mas Vili, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério não é o destino de todos nós? Sim. Mas como nós chegaremos nessa lápide é uma decisão nossa. Que nós vamos morrer tranquilo, nós já sabemos. Tranquilo porque nós sabemos, né? Não que tranquilo é morrer. Ou seja, nós não vamos tudo morrer? Vamos. Ou como disse o Rubem Alves, nós não estamos nos desfazendo. Porque o Rubem Alves dizia que a gente não faz aniversário. A gente desfaz, né? Porque todo aniversário a gente está acabando mais um pouco. Eu estou fazendo aniversário. Não, eu estou desfazendo, até a hora que eu acabo. Sim, eu estou me desfazendo, sim, eu vou morrer. Mas eu posso morrer vivendo, porque tem gente que vive morrendo. Eu vou morrer? Vou, mas eu vou para a morte vivendo.
Porque há pessoas que fazem a escolha de já morrer. Eu só estou esperando agora a lápide no cemitério mesmo. Porque quando eu deixo a vida à deriva, quando eu questiono a fragilidade da vida e não faço nada diante disso, eu simplesmente já decretei o meu fim. Agora é só uma questão de ver que hora que o coração para de bater. Ou seja, quanto tempo você tem? E o que é que você está fazendo com isso? Quais são as suas insatisfações e o que é que você tem feito para alterar aquilo que está gerando insatisfação dentro de você? Repito, insatisfação é muito bom. Isso não é um conceito meu, não, é do Cortella. Ele diz que a insatisfação é o que faz a gente crescer. Porque o animal satisfeito dorme, o animal insatisfeito vai caçar. Ou seja, a insatisfação, ela me move para ver algo novo. Então eu tenho que olhar para a vida com insatisfação? Sim, mas aí eu me movo, eu vou caçar, eu vou fazer, eu vou criar, eu vou produzir. Você está satisfeito? Tá, então acabou. Então é o fim. Não, quando é que a gente diz que está satisfeito? Quando a gente vai visitar alguém, come muito, ou a comida está ruim, quer mais? Não, eu estou satisfeito. Que a satisfação é porque parou. E o Moisés está insatisfeito? Tá, mas eu não posso parar na insatisfação, porque tem uma coisa para além. Que é o quê? A minha insatisfação não é saciada pela vida, porque a vida não conspira em teu favor. Aliás, a vida nem sabe que você existe. Sabe esse papinho furado de não, o universo conspira em nosso favor? Ah, sério mesmo? Então meu pneu não devia furar. Que o universo conspira em meu favor, o universo nem sabe meu nome. Que se eu não conspirar ao meu favor, ninguém vai conspirar. Se eu não fizer coisas para reverter a minha insatisfação e o meu desânimo diante da vida, quem é que vai fazer? O universo. Eu te pergunto, quem que é o universo? A vida. O que é a vida? Isso é subjetivo. Tem como você me falar, não, a vida é o quê? Que vida? Do que você está falando? Como é que essa vida aí conspira em meu favor? Eu nasço e morro. Nenhuma esses atos físicos depende de mim. Agora, o que eu faço aqui durante, isso é comigo. Você nasceu e você vai morrer. E aqui, nesse intervalo, o que é que você vai fazer? Então, isso está nas tuas mãos. Olha que privilégio, isso está nas tuas mãos. Tem variáveis, tem acaso, tem coisa que foge do nosso controle, muitas. Mas as minhas atitudes, os meus comportamentos, sim, está nas minhas mãos. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Minha segunda pergunta para você. A primeira foi o que é que você tem feito com o seu tempo. E a segunda pergunta é o que é que você tem feito com as suas culpas. Você tem culpa? Se você respondeu sim, eu digo, ufa, que bom que você tem culpa. Porque não ter culpa é uma psicopatia. Todo mundo tem que ter culpa. Super importante ter culpa. Não sentir culpa é que é um problema. Né? Você gritou com a tua mãe hoje, bateu a porta na cara dela tal, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, está aqui na igreja, levantando a mão para cima, adorando a Deus, não tem algum problema. Você fala errado com as pessoas e se sente mal por isso, que bom, você tem valor moral, tem educação, que bom que você tem culpa. Agora, a culpa é importante quando a gente coloca ela no lugar certo. E nós temos culpa por diversas razões e pela nossa vida religiosa. Não sei quantos de vocês frequentam uma comunidade cristã, religiosa, evangélica, católica desde pequeno. A vida religiosa potencializa a culpa e às vezes o faz em lugares ou em momentos e em situações que nós não deveríamos ter. Nós temos culpa por quê? Por causa dos nossos pecados. Isso é um conceito religioso. Nós cometemos infrações que transgridem aquilo que a nossa vida religiosa diz que não pode, aí nós nos sentimos culpados, porque nós transgredimos a regra. E aqui eu entro num assunto que eu falo demais, que é o medo de Deus. Como que uma visão amedrontadora de Deus pode fazer com que a culpa se torne o nosso grande problema. Como disse o Bonhoeffer, a culpa tem potencial para se tornar um ídolo,
que é o ídolo? Ídolo é aquilo que eu coloco num lugar de reverência na minha vida e eu só consigo olhar para o ídolo, eu não olho para outra coisa. Eu idolatro a culpa. Pode ser um movimento inconsciente, pode ser que você não percebeu, mas quando é que eu idolatro a culpa? Quando eu não levo a vida para frente porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás. E tudo que me é proposto a fazer lá para frente, eu não faço porque... Não, mas é porque lá atrás, um dia, não sei o quê, eu fiz, eu falei, eu cometi, eu pequei. Então, a tua culpa virou um ídolo. Por quê? Porque você não toca a tua vida para frente. E a gente tem que ir para frente, porque é para lá que a gente vai, não é para trás. E quando eu deixo de dar passos em direção à vida por causa de algo que eu fiz no passado, eu estou idolatrando a culpa. Eu estou colocando ela no lugar de maior reverência. E o lugar de maior reverência da minha vida é Deus. E Deus é amor, Deus não é culpa. E quando Deus é esse tirano que potencializa a culpa, a gente inviabiliza a vida. Aí vem o nosso salmista e diz assim: tens tomado nota de todos os nossos pecados. Cada delito, desde que éramos crianças, tudo está em seus livros. A casa caiu, não caiu não? Não, sério, lê um versículo desse isoladamente à noite, você não dorme. Faça esse teste. Apaga as luzes da casa e leia. Tudo está nos livros. Só essa frase. Aí você começa a lembrar tudo que você já fez de errado na vida. Fala a verdade. Eu fico imaginando o tamanho desse livro. Porque quando a gente lê a Bíblia literalmente, a gente tem que pensar nessas coisas. Eu não leio, então não tem esse problema. Que fala, não, a Bíblia literal Deus tem um livro e está tudo anotado. Já pensou o tamanho desse livro? Só Deus consegue virar a página mesmo, porque deve ser do tamanho da terra. O HD, se já fizeram essa atualização lá no céu, o HD, onde estão guardados todos os nossos delitos, você imagina a capacidade dele para guardar tudo que a gente fez desde que nós éramos crianças. O nosso salmista, ele está falando sobre o medo de Deus ou ele está falando sobre a grandeza de Deus? Ele está falando da capacidade de Deus de guardar todos os nossos pecados. Ou ele, Moisés, está se colocando diante da mediocridade, da pequenez de muitas das nossas escolhas? Ou seja, pensa da seguinte maneira: todos os seus atos estão diante de Deus. Olha a grandeza de Deus. Olha o tamanho da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por que é que você não vive de acordo com o conselho dele? Um Deus que tem essa capacidade tão absurda. Por que é que eu, tão limitado, que sou cortado como a grama, que desapareço como a névoa, como é que eu, que desapareço como a névoa, não submeto a minha vida ao conselho de alguém que consegue guardar tudo aquilo que eu fiz? Ou seja, é para a gente ter medo ou é para a gente ter encanto? É para a gente ficar tremendo nas bases ou é para a gente colocar os pés na rocha e dizer, é nele mesmo que eu vou pautar a minha vida. Olha o tamanho da sabedoria, da riqueza e do conhecimento de Deus. E olha o meu tamanho, por que eu, ao invés de ouvi-lo e segui-lo e moldar a minha vida em resposta ao amor que ele tem por mim, eu fico aqui tentando dar jeitinho e fazendo gambiarra e remendo na minha existência? Mas ele sabe tudo que eu fiz e ainda te ama. É amor demais, não é não? Mas ele conhece todos os meus delitos e ainda ama a tua vida e tem um interesse muito especial no teu coração. Já pensou? Porque um Deus que sabe tudo que eu fiz desde que eu nasci e ainda continua acreditando em mim, eu só posso me lançar no amor dele e dizer, Deus, muito obrigado. Moisés está falando sobre a grandeza de Deus e não sobre a vingança de Deus. Vingança é um negócio do nosso coração, não é de Deus. Falei sobre isso há uns 2 ou 3 domingos aqui no culto da noite, que a gente vive com esse negócio, nossa, Deus, né? Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão. Tu acha que Deus precisa de oportunidade para pegar a tua mão? Ele conhece tudo que você fez desde que você nasceu, oportunidade você já deu um monte.
O Moisés está dizendo: submeta a tua vida àquele que conhece a tua vida. Submeta o teu futuro àquele que conhece muito bem o teu passado. Submeta a tua existência toda àquele que te criou. Porque o seu tempo é curto, mas de mãos dadas com Ele, ele pode ser intenso. E quando a culpa tomar conta do teu coração, essa culpa do medo de Deus, tomar conta do teu coração, que você leu o Salmo e está tudo escrito e você tiver com muito pavor, aí você vai ler um outro texto da Bíblia, que está lá em Miqueias, no capítulo 7, o versículo 18, que diz assim, outra poesia. A poesia que nos salva, está vendo? Onde está, ó Deus, o Deus que pode ser comparado a Ti? Que esquece a culpa do passado, que torna o olho cego e o ouvido surdo para os pecados passados desse povo purificado e precioso? Tu não alimentas tua ira e nem permaneces indignado por muito tempo, pois a misericórdia é a tua especialidade. É isso o que mais amas, e a compaixão já está vindo ao nosso encontro. Tu vais eliminar nossos maus atos e jogar nossos pecados no fundo do oceano. Escolha que tipo de visão que você quer ter de Deus. O Deus que está escrevendo todos os seus pecados nos livros e vai jogar isso na tua cara? Ou o Deus que ama tratar a nossa vida com misericórdia e que joga os nossos pecados no fundo do oceano? São percepções. É subjetivo, é a construção que você vai fazer. Não, mas esse Deus irado que está jogando pecado na cara dos outros, dando rasteira, ele existe? Existe. As igrejas que falam sobre isso estão lotadas. A questão é como é que você quer construir a tua vida, a tua espiritualidade. Ah, mas então eu posso pecar, eu não posso pecar? Não, não peque, porque o pecado mata. Não faça isso não, lute contra ele do jeito que você puder. Não, Deus vai pesar a mão. Não, o que pesa a mão é que você não pensa, é isso que pesa a mão. O que pesa a mão é exatamente o fato de você não pensar naquilo que você está fazendo. É isso que pesa a mão, é isso que dificulta o viver, e é isso que torna a nossa vida tão pesada. É isso que desanima. Pois quem se submete a Deus tem culpas? Tem. Mas é uma culpa que amadurece, uma culpa que fortalece e uma culpa que nos cura. Não é viver como se valesse tudo. Não, então vale tudo. Não, não vale tudo. Mas é ter coragem de olhar para a vida. Olhar para o meu curto tempo, olhar para os meus maus atos, para os meus pecados, para as minhas péssimas decisões e usar isso como ingredientes de crescimento e não de desânimo. Usar isso para me transformar, para ser uma pessoa melhor. Somos como um sopro? Sim. A vida é curta? Sim. Somos errantes? Sim. Pecadores? Também. Ou seja, se tudo isso já está dito, que tudo isso contribua para que a minha vida seja bonita, para que os meus dias valham a pena. Eu não preciso me submeter a nada que vá roubar meu coração e a minha vida. Muito menos a culpa. A culpa eu a coloco nas mãos de Deus para que Ele cure o meu coração e para que isso que eu fiz, eu não volte a fazer novamente. E minha última pergunta para você hoje de manhã. Você já pensou em refazer os planos da sua vida? Porque nós temos planos para a vida, para o ano, para a semana. Mas eu estou falando de uma maneira um pouco maior, talvez os seus projetos futuros. Você já questionou esses projetos? Porque às vezes nós fazemos planos para a nossa vida quando a gente tem 18 anos de idade. E quando a gente chega com 35 anos, a gente começa a se culpar porque a gente não chegou e não cumpriu os planos que a gente disse que ia cumprir. Mas peraí, você está se submetendo a uma pessoa de 18 anos? Você fez planos para a tua vida com 20 e agora você está com 50 e cheio de culpa e cheio de nóia na cabeça porque, não, mas eu prometi que com 50 eu ia ter não sei o que lá, ia estar não sei aonde. Mas peraí, você já entrou em acordo com essa pessoa de 20 anos e ela que está dirigindo a tua vida?
O que você está fazendo é mais ou menos assim, um homem de 50 anos que está com crise existencial, não está sabendo muito o que fazer, ele senta para pedir conselho para uma pessoa de 15. Você faria isso? Não, mas você está fazendo isso com você mesmo. Porque essa tua versão de 15 anos fez planos e você até hoje se sente inadequado porque você não cumpriu com os planos da tua versão de 15 anos. Refaça os planos, rasgue os planos, você é outra pessoa. Teve outras experiências. Expandiu a mente, teve conhecimento de outras coisas. Você já parou para pensar qual é a razão pela qual você acorda de manhã? Você já parou para considerar que talvez o seu desânimo sejam os seus projetos de vida? Poxa, isso é uma atitude de muita coragem e de muita maturidade. E como é bom quando a gente tem uma espiritualidade que nos permite dizer isso. Minha dor de cabeça são os planos que eu fiz. E agora? Agora eu vou fazer outros. A gente não precisa ficar reprimindo o que a gente falou. Não, a gente precisa assumir. A hora que eu assumo, eu tomo controle. Quando eu tomo controle, eu faço o que eu quero com aquilo. Não, eu nunca pensei isso. Pensou, e agora você está reprimindo, uma hora isso aí vai explodir na tua cara. Pensei. E agora? Agora eu admiti que eu pensei e o quê? Cancelei. Sentir-se livre para refazer os planos é uma alegria, uma libertação. Saber que talvez você disse, eu vou por esse trilho, e hoje você está olhando esse trilho e dizendo assim, não, vamos por outro. Aí você está dizendo, mas filho, o que você está dizendo é muito perigoso, porque tem gente que pode pegar isso e fazer uma grande bobagem com a vida. Verdade. Já chegou no meu ouvido uma vez aqui que um cara se separou da mulher por causa de uma pregação minha. Eu falei, aí é muito. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, porque você falou que se estiver cansado é para sair do trilho e viver outra coisa. Ele largou a mulher. É osso, né? Falar é duro por causa disso, né? O que vocês vão fazer com o que eu estou falando aqui hoje de manhã? O que você quiser. Você vai fazer o que você quiser. Você vai aprontar o que você quiser. Só que se você precisa da assinatura do Vili para fazer alguma coisa, é porque você ainda é muito imaturo. Porque você tem que fazer e você assina, você banca, é a tua vida. Isso chama-se assumir a própria história. Porque talvez a questão desse casamento não é que você precisa largar a tua mulher, você precisa largar de ser esse homem medíocre que você é. E assumir mediocridade é tão dolorido quanto importante e quanto sinônimo de grandeza. A hora que eu assumo a minha mediocridade, eu estou sendo grande como homem, porque eu estou dizendo, me perdoe, porque nesses últimos 10 anos eu tenho sido um marido medíocre com você. E ao invés de te largar, eu vou largar a minha mediocridade e nós vamos ter um novo casamento. Mas aí é muito difícil. Aí é muito difícil. Os covardes optam por pegar o nome do pastor e ir embora de casa. Quanto tempo você tem? Você quer ficar abraçado à mediocridade ou à tua integridade? A escolha é tua. Essa decisão é sua. É você quem vai decidir como que será o dia de amanhã. E isso pode começar com a oração que Moisés nos ensina nesse salmo, quando ele diz assim: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. O problema é que as nossas orações são materiais, são ligadas às coisas. E Moisés está dizendo, não, você não tem que orar para ter, você tem que orar para ser. Não é orar para você conseguir ter os seus projetos de futilidades materiais. É orar exatamente para você assumir que você é fútil e tem que abrir mão desses desejos. É orar para você ser um novo tipo de pessoa. É o reconhecimento de que tenho andado por trilhos e caminhos... Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão.
É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.